Estupro é crime, ou será que é? Depois do veredito que o juiz deu para o estuprador André de Camargo Aranha, fica a dúvida. Eu tô falando do caso da Mariana Ferrer, que foi estuprada em 2017 e depois de tanto tempo indo atrás de justiça, acabou não conseguindo. Em uma defesa ridícula, o advogado tentou argumentar que André estava estuprando sim, mas sem saber que estava estuprando, resultando num veredito que foi apelidado de estupro culposo, estupro sem intenção de estuprar. Com todas as palavras, foi definido que André de Camargo Aranha cometeu estupro sim, mas não cometeu nenhum crime. Você já ouviu falar de estupro dentro da lei? É mais um caso que nos mostra por que as mulheres têm medo de falar sobre as vezes que foram atacadas ou têm medo de denunciar. Várias mulheres já descreveram como, quando elas tentaram denunciar um crime, elas foram ridicularizadas, foram questionadas sobre como elas estavam se vestindo, como elas estavam agindo, se elas não poderiam de alguma maneira ter provocado o próprio estupro. E é o mesmo comportamento que a gente vê no advogado de defesa do estuprador André de Camargo Aranha, quando ele acusa Mariana de ter fotos sensuais. Sim, ele a acusa de ter fotos sensuais, porque ele mostra as fotos numa tentativa de diminuir ela, de dizer que ela não tem caráter, de questionar a possibilidade dela ter sido realmente estuprada. Ele tenta indicar que, porque ela é uma mulher que faz o que bem entender com o corpo dela, de repente ela queria que aquilo tivesse acontecido. Quantas vezes a gente ouve falar que a mulher tem que cuidar como age, como se veste, para não provocar os homens? Que tipo de advogado faz isso? O tipo de advogado que já defendeu Olavo de Carvalho e Sarah Winter. Pessoas bem difíceis de defender. Difíceis, mas não impossível, como num caso inegável de estupro. Porque quando ele não tinha mais como fugir do fato de que havia acontecido um estupro, só lhe restou recorrer a tentar diminuir a vítima, a usar mentiras e inventar até mesmo um crime. Porque se ele cometeu um crime que não existe, ele não tem como ser punido. Temos aqui o primeiro caso de estupro dentro da lei. Porque é isso que o veredito diz. Diz que ele estuprou mesmo, mas sem saber que estava estuprando, configurando um caso que a lei não prevê. E se a lei não prevê, não tem como punir de acordo com a lei. Então, ele simplesmente sai sem ter que reparar a Mariana de maneira alguma. Esse é André de Camargo Aranha, o estuprador dentro da lei. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que essa é uma das situações em que a gente tem que mostrar onde que a gente está, em que lado que a gente fica, quem a gente quer ajudar, quem a gente é contra. Eu não imagino o que as mulheres sentem com esse caso. Eu vejo mulheres à minha volta falando, minha namorada ou amigas falando quanto elas se sentem desamparadas e perdendo a esperança, porque cada caso desse que acontece mostra para elas que elas não estão seguras. E eu me sinto compelido a mostrar para as mulheres à minha volta que elas podem se sentir seguras. Minha namorada, família, amigas, colegas, até quem me segue por causa do trabalho. É uma das situações que a gente tem que se posicionar, porque não tem muito mais que a gente possa fazer, infelizmente. Porque, infelizmente, quem tem dinheiro faz o que quiser. E por mais que a gente não veja como a gente pode mudar alguma coisa nesse sentido, a gente pode pelo menos não ficar quieto quando vê gente rica sair impune por causa do dinheiro que tem. E rapaziada, a gente tem que agora prestar atenção no que as mulheres estão falando. Muitas mulheres estão aproveitando essa situação para falar do tipo de assédio que elas sofrem diariamente, que elas já sofreram e que elas não querem mais aguentar. Então vamos escutar elas para tentar não repetir esse tipo de coisa. E a gente tem que conversar entre nós para quebrar essa corrente, quebrar esse padrão. A gente tem que questionar o modo que a gente fala sobre as mulheres, que a gente olha para as mulheres, a pornografia que a gente consome, mas o machismo é coisa séria e a gente tem que conversar para fazer isso aí mudar. Então vamos conversar.